Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos de 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam presentes na sua vida. Hoje, o Evangelho nos apresenta uma cena profunda, marcada por um mistério que transcende o visível. Após saciar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, Jesus desaparece e a multidão, movida pela fome, não somente física, mas existencial, começa a procurá-lo. O texto de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29, não é somente uma narrativa, é um espelho da nossa própria busca. Quantas vezes também corremos atrás de Deus, mas sem saber realmente o que buscamos? Antes de mais nada, reparemos num detalhe. O povo procura Jesus porque tinha sido alimentado, comeram o pão e ficaram satisfeitos e voltaram. Mas a Jesus agora, com sua sabedoria divina, desmascara toda aquela busca. Ele não se deixa iludir pelas aparências. Ele diz com firmeza: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Eis aí um alerta. Nem toda busca por Deus nasce da fé. Às vezes nasce do conforto, outras vezes do medo, ou ainda do desejo de benefícios terrenos. Contudo, Jesus não nos rejeita. Pelo contrário, Ele os eleva, convida-os, e a nós também, a darmos um passo além do que eles estão dando. A buscarmos não somente o pão, que sacia por um momento, mas o alimento que permanece até a vida eterna. Essa é a transição essencial da fé infantil para uma fé madura, e sair do Deus que me serve para o Deus que eu sirvo. É deixar de querer milagres e começar a desejar a presença de Deus. Em tempos de redes sociais e promessas fáceis, isso se torna ainda mais urgente. Agora, vejamos com mais profundidade o que ele nos propõe. Ele diz: esforçai-vos pelo alimento que permanece. Aqui está o coração teológico do Evangelho. Jesus se revela como o novo maná, o verdadeiro pão do céu. Não um pão material que enche o estômago e passa, mas Ele mesmo, o Verbo encarnado, que alimenta a alma e conduz à eternidade. Quando buscamos a Eucaristia com fé viva, tocamos este mistério. Quando dobramos os joelhos diante do sacrário, reconhecemos: só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. No entanto, surge uma pergunta prática: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? É a pergunta que ecoa também em nossos dias: como devemos agradar a Deus? Como ser salvo e viver bem? E a resposta de Jesus não é uma lista de regras. Ele vai direto ao ponto. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Isso muda tudo. A fé não é apenas um sentimento ou uma opinião, é uma entrega radical. Confiar mesmo quando não se vê, é seguir mesmo sem entender e permanecer mesmo quando o pão parece faltar. Por isso,
Numa sociedade onde tudo é descartável, onde os valores se diluem e a fé se banaliza, o convite de Jesus é claro: buscai o que permanece, buscai a verdade que não passa, buscai Cristo, não como um milagreiro, um mágico que vai tirar a solução da cartola, não como um guru motivacional, mas como seu Salvador, o Filho de Deus vivo. Então, o que isso muda na sua vida hoje? Meu irmão, minha irmã, muda tudo a partir do momento que você deixar que Ele mude. Ao sair daqui, pergunte-se: eu tenho buscado a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode me dar? Minha fé é baseada na cruz ou no conforto? Tenho comungado com reverência ou de modo automático? E mais, qual pão tenho dado aos meus filhos, aos meus colegas, ao meu cônjuge? O que parece ou aquele que permanece? É a hora de reorientar o coração, irmãos, de colocar Cristo no centro e buscar a Eucaristia como fonte de força e não apenas de costume, de escutar a palavra com sede de verdade e não com pressa ou distração. E sobretudo, é tempo de crer de verdade, não com os lábios, mas com a vida. Portanto, que essa palavra penetre fundo em nós e que ela nos liberte da superficialidade e nos conduza à profundidade da fé. Que a nossa busca por Jesus não seja apenas pela satisfação, mas pela salvação. E que, alimentados por Ele, sejamos também pão repartido para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor e o amor de Maria permaneçam com vocês durante todo o dia, essa semana que se inicia, essa terceira semana da Páscoa. Que Deus abençoe você. E até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.